A ideia de suicidar se passou da cabeça dele, ele passou a noite toda lendo a palavra de Deus e no dia seguinte já era uma outra pessoa. Eliot posteriormente se reconciliou com a esposa e se tornou um pastor. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não volta vazia. Onde e como surgiram os Gideões Internacionais? Os Gideões Internacionais começaram a distribuir a palavra de Deus nos Estados Unidos em 1908, por iniciativa de 2 homens crentes que tinham a profissão de representante comercial, John Nicholson e Samuel Hill, que se conheceram quando tiveram de dividir um quarto de hotel que estava lotado. Como o pastor Valério falou, eles se conheceram em 1899, realmente. Mas só começaram a distribuir. Os 2 se identificaram, então, como cristãos. E como, por força da profissão, viajavam muito e ficavam constantemente hospedados em hotéis, tiveram a ideia de se unirem no serviço do Senhor e colocar uma Bíblia na recepção de cada hotel por onde passassem, a fim de dar aos hóspedes a oportunidade de lerem a palavra de Deus. Depois de algum tempo, os comerciais crentes para se unirem e formarem uma associação. Queriam dar a esta associação e pensavam muito qual deveria ser o nome. E depois de orarem, um deles sugeriu que se chamasse Os Gideões. Leu o capítulo 6 do livro de Juízes e explicou a razão por que escolher aquele nome. Gideão era um homem que estava disposto a fazer sempre a vontade de Deus, independentemente do seu próprio ponto de vista. Fé e obediência eram os traços do seu caráter. E este seria o padrão que a Associação de Gideões Internacionais deveria estabelecer para os seus membros. Cada um estivesse pronto a fazer a vontade de Deus da maneira como o Espírito Santo o guiasse. Hoje, depois de 107 anos, o ministério está organizado em 200 países, distribuindo a palavra em 96 idiomas. Para a glória de Deus, recentemente foi ultrapassada a marca de 2 bilhões de escrituras distribuídas desde 1908. No ano passado, foram entregues mais de 81 milhões de escrituras em todo o mundo. No Brasil, foram mais de 7 milhões e meio. Temos convicção que a existência deste ministério é plano de Deus. O encontro de John Nixon com o Samuel Hill não foi casual. Deus tinha planos. E Ele quer que as pessoas sejam salvas. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito: Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em 2 capítulo 3, versículo 9, está escrito: O Senhor é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sendo assim, números 12 bilhões de Novos Testamentos não significam apenas uma estatística. O real significado é muito maior. São vidas que tiveram acesso à palavra de Deus. E a palavra de Deus é a semente que Deus usa para salvar as almas. Não sabemos onde, quando, nem como Deus usará a sua palavra, mas estamos certos de que o fará. Em Isaías 55:11, ele prometeu. No município de Exu, interior do estado de Pernambuco, a 700 quilômetros da capital, havia 2 famílias, Cara e Sampaio, que se matavam há mais de 30 anos. As autoridades tudo fizeram para acabar com a bondade entre eles, mas nada surtia efeito. Ódio e vingança era o lema daquelas 2 famílias. Um dia, os Gideões de Recife
tiveram a ideia de distribuir Novos Testamentos naquela cidade. Depois de muita oração, partiram com um caminhão e vários carros cheios de Novos Testamentos. Eu trouxe um vídeo do pastor Jobson, que é dos jovens que viveu essa época, que recebeu Deus, e ele deu testemunho na convenção dos Gideões, exatamente o que aconteceu. Eu trouxe, mas o vídeo não abriu. Nós temos o áudio. Vocês não fiquem chateados, mas vamos ouvir o áudio somente, que é muito interessante. Eu me converti em 1983, na cidade de Exu, Pernambuco. A família e nós brigamos durante muitos anos contra a família Sampaio. Havia uma rivalidade muito grande entre uma família e outra, muitos. É tanto que o próprio estado de Pernambuco procedeu com a chamada interdição na cidade, ou seja, houve uma intervenção militar, uma intervenção do Estado, porque a violência ela tomava conta dos nossos corações e, de fato, os nossos pais eles nos preparavam para se defender, não é? Então preparavam-nos para saber atirar. Não é? Saber atirar, se defender daqueles que poderiam nos matar ou, antes de morrer, matar. Bem, infelizmente não deu. Mas este pastor Jobson, ele é fruto deste trabalho dos Gideões na cidade de Exu. Ele era jovem, leu a palavra de Deus, se converteu, e quando eles se converteram, eles foram para outros locais pregando a palavra de Deus, missionários, e dali fizeram o seminário, se tornaram pastores, e aquela família que se matava uma a outra começou a se unir, a casar com os outros. E ele conta que, num determinado momento na vida dele, ele se formou em advogado, até defender a outra família, que era inimiga, ele defendeu em judiciais. Então, esta é um exemplo, né, do poder da palavra de Deus, como transforma uma cidade, um município, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele deu à igreja a missão de alcançar o mundo com a mensagem do amor de Deus. Nos locais onde normalmente a igreja não tem livre acesso, os gideões levam a palavra de Deus, complementando o trabalho da igreja. O ministério dos gideões são os membros das igrejas, fazendo o trabalho da igreja, atuando como um braço missionário da igreja. A razão da existência deste ministério e do nosso trabalho é ser parceiro da igreja em cumprir a grande comissão que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Uma particularidade deste trabalho está no fato de que a maioria das pessoas tem o primeiro contato com as Sagradas Escrituras quando recebem o Novo Testamento ofertado pelos Gideões Internacionais. E, tendo a palavra de Deus, podem conhecer a verdade por si próprias, mesmo que nenhum discipulador esteja presente. Outra característica é que, neste trabalho missionário, não somos visitantes no local onde atuamos. Não há que aprender um idioma ou se adaptar ao costume local. Os membros vivem e trabalham nas comunidades onde operam e conseguem atuar mesmo onde há
perseguição religiosa. Nós vimos aí o vídeo de distribuição de onde há perseguição religiosa. Nós vimos levando Bíblia aos ribeirinhos no Pantanal Mato-Grossense. Dificilmente alguém de uma outra região poderia fazer esse trabalho, mas pessoas de lá daquela região fazem com facilidade. Há uma região no norte da Rússia, uma cidade onde a temperatura média é menos 15 graus, temperatura média, menos 15 graus. E lá tem o Ministério dos Gideões Internacionais trabalhando. Qual de nós poderia estar num lugar fazendo trabalho missionário, numa cidade, num local como esse? Este testemunho que eu vou contar é dado pelo gideão Vitor Koncharenko, já que nós estamos falando na Rússia, ele é um russo. Eles distribuíram a palavra de Deus num hospital para alcoólatras. Dizem que na Rússia é um problema muito grave de alcoolismo, por causa da vodka, né? E por causa do frio, o pessoal toma muita vodka para se esquentar, né? Então, há um problema muito grave de alcoolismo. E nesse hospital, o Vitor Koncharenko diz que aos olhos humanos parecia que não havia esperança para aqueles homens que estavam lá. Algum tempo depois, os gideões receberam uma carta da esposa de um daqueles alcoólatras. Na carta, a esposa escreveu: estou escrevendo com lágrimas em meus olhos. Não posso acreditar na maravilha que aconteceu com meu esposo. Ele não bebe, está lendo o Novo Testamento, orando e me pedindo para aceitar a Cristo também. Ela conta que aceitou a Cristo. Meu esposo se tornou um homem bom. E nós estamos agradecidos aos gideões por este trabalho tão importante. As escrituras que os gideões distribuem gratuitamente são impressas através da generosidade e apoio individual dos membros das igrejas. Queremos agradecer aos pastores, ao pastor Antônio Lopes, ao pastor Valério, ao pastor, o outro, esqueci o nome, Andrei, por nos darem esta oportunidade, por nos apoiarem. E queremos aproveitar também e convidar a também ser um parceiro dos gideões, nesta grande obra de evangelização mundial. Ainda há milhões de pessoas que não possuem uma cópia das Sagradas Escrituras. Em Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14, diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Nos países onde o Gideão está presentes, 1/3 desses 200 países, as pessoas vivem com muita dificuldade. Aí vocês estão vendo Sudão do Sul. Deixa nessa imagem aí. As pessoas vivem com muita dificuldade. Elas não têm condições financeiras para adquirir uma Bíblia. Mas a Sede Internacional dos Gideões está suprindo o Novo Testamento nessas regiões carentes. Neste local, os gideões não têm carro. Eles levam a Bíblia de bicicleta. Andam quilômetros e quilômetros para fazer chegar a palavra de Deus aonde deve ser entregue. Pode passar o próximo slide. Ali é uma sala de aula. Os alunos são ensinados na areia, usando os dedos para formar os números e letras na parte de cima. Embaixo é a sala de um professor numa escola secundária. Vários materiais são usados para que possa ser protegido do calor, que é insuportável. Este é o Sudão do Sul, essas fotos no Sudão do Sul, porque foi feito recentemente uma blitz internacional. A blitz é quando
os Gideões Internacionais, a sede internacional, se mobiliza para fazer uma distribuição intensiva num determinado país. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil, em Recife, e durante o ano são muitas blitz internacionais onde se distribui 50 mil, 100 mil Novos Testamentos. No Rio de Janeiro, foram distribuídos 500 mil no ano passado. E nestas blitz internacionais, a equipe de gideões de outros países, de países mais que têm condições financeiras melhores, as pessoas viajam e vão aos locais, viajam com seus próprios recursos, não usam todos os seus recursos para fazer o trabalho, não. Toda oferta que é feita aos Gideões Internacionais é apenas para impressão de Bíblias. Não há oferta para Gideões, é para o fundo bíblico. O Sul é um país que tem mais de 1 milhão de habitantes. E já foram entregues mais de 1 milhão e 600, tem mais de 11 bilhões de habitantes, e já foram entregues mais de 1 milhão e 600 de Novos Testamentos. A renda per capita, que é aquela conta que se faz, né, da riqueza da nação dividido pelo número de habitantes, né, no Sudão do Sul, é em torno de $2.600. $2.600. E não é o país mais pobre onde os gideões estão presentes. O país mais pobre se chama Burundi, na África também, onde a renda per capita é $400. E isso é por ano, né? 400 dividido por 12 dá menos de 40. 40 dividido por 30 dá $1 e alguma coisinha por dia, né? Isso é o que a pessoa tem que viver num país desse, né? Ou seja, a pessoa tem condições de comprar uma Bíblia, de adquirir, ou de, pelo menos, imprimir, os gideões de lá mandarem imprimir? Não tem. São países muito pobres. Para vocês terem uma ideia, a renda per capita do Brasil é mais de $12 mil. Né? E nós não somos esta maravilha toda. Né? Imagine esses países que têm uma renda per capita de menos de $1.000, estão na extrema pobreza. A maioria dos países, 1/3 dos países, desses 200 países, estão na faixa de $1.000 a $5.000 de renda per capita. É pobreza. De menos de $5.000 por ano, renda per capita é pobre. Agora, miserável é menos de $1.000 por ano. E o Sudão, países assim, vivem numa extrema pobreza. Bem, então, como você pode ajudar os Gideões Internacionais? Bem, a primeira necessidade que nós temos é a oração. A sua oração é fundamental para a eficácia deste trabalho. Seja um parceiro de oração do Ministério dos Gideões. Você vai ajudar a desencadear o poder de Deus, fazer um impacto eterno na vida de muitas pessoas em todo o mundo. Uma outra forma de você participar, eu vou inverter ali, é você distribuindo os Novos Testamentos, entregando Novos Testamentos. Se você é um homem que tem uma profissão que lhe permite disponibilizar 1 ou 2 horas de vez em quando, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, a exigência não é muita. Eu quero convidar você a servir a Deus nesse ministério. E ser um semeador da palavra de Deus. E assegurar às pessoas a oportunidade de conhecerem o amor de Deus através da leitura do Novo Testamento. E você pode fazê-lo juntamente com a sua esposa, porque as esposas também podem participar desse ministério. O movimento feminino das esposas dos gideões é chamado de auxiliares. E elas entregam Novos Testamentos brancos aos profissionais de saúde, em clínicas, hospitais.
A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz que nós podemos ser cooperadores de Deus. E este ministério nos proporciona esta rica oportunidade. Nós distribuímos a palavra de Deus, como falei anteriormente, nós não sabemos o que vai acontecer, mas a própria palavra de Deus nos promete que ela não voltará vazia. São inúmeros testemunhos que temos. Após o culto, se Deus tocou no teu coração, venha conversar conosco, nós daremos você maiores informações. A última forma de que você poder cooperar com o ministério é você ofertando. Cada Novo Testamento, para ser impresso, custa o valor de R$ 2,50. É muito pouco, né? Para trazer salvação para uma alma. E a participação da igreja é fundamental no suprimento das escrituras em hotéis, prisões, hospitais, escolas. Essa oferta vai ser usada exclusivamente para a impressão de Novos Testamentos. Ela vai para uma conta chamada Fundo Bíblico. Você estará investindo de pessoas, estará juntando tesouros no céu, investindo na única coisa que é eterna. Marcos capítulo 13, versículo 31, Jesus falou: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você pode fazer também a contribuição com o ministério através do site dos Gideões, esse que está sendo projetado. Essa é a primeira página do site dos Gideões, tem lá, leia, ore e plante. O plante é um plano, é uma sigla chamada Plano de Aquisição de Novos Testamentos. Eu tenho esse formulário, se você quiser, você pode pegar comigo também. A partir de R$10 você pode, é esse formulário que está comigo, você pode contribuir e imprimir e para a impressão de Novos Testamentos. Quando nós contribuímos aqui no Brasil, indiretamente nós estamos evangelizando de maneira, através da sede internacional, nós estaremos evangelizando esses pobres. Por quê? Porque o Brasil ainda recebe 80% dos Novos Testamentos, mais de 80% dos Novos Testamentos que nós distribuímos dos Estados Unidos. Nós pagamos uma quantia equivalente a R$ 2,50 e eles mandam para nós. Nós imprimimos aqui apenas 1.200.000 Novos Testamentos. E o Brasil distribui anualmente quase 8 milhões de Novos Testamentos. Portanto, quando o nosso objetivo do ministério no Brasil é se tornar autossuficiente em impressão de Novos Testamentos, visando o benefício dos países mais pobres, daqueles que precisam serem ajudados totalmente pelos Estados Unidos, pela sede internacional. O Brasil já faz parte dos Gideões Internacionais desde 1958. Portanto, há 57 anos, é isso? 57 anos, já está bem velhinho, né, para andar com as próprias pernas, né? E o país já tem um número muito grande de evangélicos que podem contribuir com esta obra para que nós possamos levar a palavra de Deus para as pessoas que estão perdidas. Gostaria de compartilhar mais um testemunho, mais uma história de conversão. José Ayrton de Freitas, da cidade de Pacajus, no Ceará, veio ainda muito jovem para o sul do Brasil e passou a trabalhar como ajudante de caminhão, percorrendo as estradas de todo o país. Num dia, passando em frente a uma escola em Joinville, parou o caminhão. Viu alguns homens entregando aos alunos numa escola que beirava a BR e desejou muito aquele livrinho. E parou e pediu aos Gideões que lhe dessem um Novo Testamento daquele. Os Gideões inicialmente não deu, não, porque esses livros aqui eles só podem ser entregues realmente em determinados locais. Nós não podemos entregar a qualquer pessoa.
Nós entregamos a qualquer pessoa de evangelismo pessoal, que é um marrom que nós temos. Sim, aí nós podemos entregar para qualquer pessoa. Porém, esses azuis, não, a gente só entrega em determinados locais, escolas, prisões, órgãos públicos, quartéis. E o Gideão ficou, a princípio, em dúvida se daria ou não, mas ele insistiu tanto que o Gideão deu. E deu 2, um para ele e para o motorista. E foram e seguiram em frente. Aquele Novo Testamento passou a ser seu companheiro. José Ayrton lia o dia. Não passou muito tempo, os dois se converteram. O motorista e ele entregaram suas vidas a Jesus. Num dia, viajando pelas estradas, passando pela cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, ao parar num posto de combustível, viu um mendigo tratado por alguns rapazes, que jogavam água nele, e por ser uma noite muito fria, o homem chegava a gemer de dor. Ele estava sujo, e aqui recebido dos Gideões e que estava no caminhão. Ele pegou aquele Novo Testamento e disse para o mendigo: Deus vai fazer uma obra na tua vida por meio deste Novo Testamento. E seguiu viagem. José Ayrton deixou de trabalhar como caminhoneiro. Passaram-se 8 anos. Ele ficou no ofício, sem emprego, e viu que tinha que voltar a trabalhar como ajudante. E aí pegou a estrada com aquele mesmo companheiro. 8 anos depois, passando pela mesma cidade de Governador Valadares, o caminhão teve problema no motor. E foi necessário ficar naquele local 4 dias para fazer a manutenção do caminhão. À noite, ele e o motorista, resolveram visitar uma igreja evangélica próxima. E aí foram numa igreja perto onde estavam hospedados. E ele, durante o culto, ele diz que ficou encabulado, porque tinha um homem sentado no púlpito que olhava e conversava muito para ele, conversava com ele. Ele disse: esse cara está apontando para mim, para alguém, mas não deve ser para mim. Mas aquilo encabulou ele. E quando terminou o culto, aquele homem, ao encontro de José Ayrton, abraçou e chorando lhe disse: tempo eu pedi a Deus para este encontro. José Ayrton achou estranho e disse: você está enganado, você me está confundindo com outra pessoa. Uma igreja evangélica, o pastor cuidou de mim e sou o presbítero desta igreja. Que maravilha, né? Que milagre, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nós gostaríamos de contar com a ajuda de vocês. Se vocês puderem contribuir para a impressão de Novos Testamentos, nós agradecemos muito. Se Deus tocou no seu coração para trabalhar conosco nesta obra, distribuindo, levando a palavra de Deus, venha, fale conosco. Não vai exigir de você muito tempo. É algo simples de fazer, é só estender a mão. E a gente vai estar dando o alimento, o pão vivo, que é Jesus Cristo, para as pessoas. A Deus toda a glória. Ele tem feito grandes coisas. É um privilégio ser uma pequena parte de algo tão grande. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastores desta igreja, por esta rica oportunidade.